Olá a todos! Nessa segunda parte do vídeo sobre concentração molar, eu vou resolver alguns exemplos para vocês de cálculos de concentração molar e eu vou demonstrar como que você aplica essa concentração molar em equações químicas, porque existe um detalhe específico para essa concentração quando você está analisando ela dentro de uma equação química. Então, bora para a química! Então, para ensinar vocês a calcular concentração ou resolver exercícios com concentração, eu já vou direto numa atividade. Então, eu elaborei aqui para vocês, são 4 exercícios, onde dentro desses 4 exercícios a gente pega quase que todas as variações mais comuns desse tipo de concentração em exercícios de vestibular. Então, notem aqui o primeiro exercício. Calcule a concentração em mols por litro de uma solução onde foram dissolvidos 18 gramas de açúcar, C6H12O6, em 100 ml de água. Dado C igual a 12, H igual a 1 e O igual a 16. Então, esse final aí, dado C12, H1 e O16, isso são as massas atômicas. Então, você vai ter que calcular primeiramente a massa molar. Então, olha, você tem quais números que ele te falou aí? A pergunta é, calcule a concentração em mols por litro, solução, 18 gramas de açúcar, 100 mililitros de água. Então, a unidade grama-miligrama é a massa de soluto. Então, eu tenho 18 gramas é a massa de soluto. 100 mililitros é o volume. Só que aí, nessa forma de concentração, a gente só usa o volume em litros. Então, eu tenho que transformar. Então, 100 ml dividido por 1000 vai dar 0,1 litros. Aí agora eu vou ter que calcular a massa molar. A fórmula é C6H12O6. C6H12O6. Então, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. O C vale 12, o H vale 1 e o O vale 16. Então, vai ficar 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16. Multiplicando e depois somando tudo, vai dar um valor de 180 gramas por mol. Então, isso vai ser a massa molar. Então, para calcular a concentração, eu pego a massa em gramas e divido pela massa molar vezes o volume em litros. Então, a massa molar é 180 gramas por mol. Então, 180 vezes 0,1 vai dar 18. 18 dividido por 18, você vai ter uma concentração de 1 mol por litro. Então, esse é o valor da concentração. Então, vamos no próximo exercício agora. O próximo exercício é o seguinte. Calcule a concentração molar de uma solução de sacarose, C12H22O11, onde foram dissolvidos 342 miligramas em 10 mililitros de água, dado massa molar da sacarose igual a 342 gramas por mol. Então, notem que nesse exercício, ele já deu o valor da massa molar pronta. Vocês vão observar na lista de exercícios que eu vou publicar no final da descrição dessa segunda parte, que até o próprio Enem tem hora que ele dá a massa molar pronta, tem hora que ele te dá os valores das massas atômicas. Então, realmente existe isso. Então, nesse caso, beleza, ele já deu a massa molar pronta. Só que aí a gente ainda tem 2 problemas antes de jogar esses valores direto na fórmula. Um dos problemas é o seguinte, o valor da massa é 342 miligramas. Então, eu tenho que transformar de miligrama para grama. E a outra coisa é o volume, é 10 mililitros. Então, para transformar de miligrama para grama, eu divido por 1000. Então, 342 miligramas dividido por 1000 vai dar 0,342 gramas. Então, beleza, já converti a massa. A próxima conversão que eu tenho que fazer é a de volume. Eu tenho 10 mililitros. Nessa forma de concentração, o volume obrigatoriamente tem que ser em litros. Então, para transformar de ml para litro, eu divido por 1000.
Então, 10 mililitros dividido por 1.000 vai dar 0,01 litros. Agora que eu estou com todos os valores nas unidades certas, eu vou só substituir na fórmula. Então, vai ficar concentração igual a 0,342 gramas dividido por 342 vezes 0,01. 342 vezes 0,01 vai dar 3,42. Então, eu vou ficar com 0,342 dividido por 3,42, que vai dar um valor, quando você fizer essa divisão, de 0,1 mols por litro. Então, esse é o valor da concentração. Vamos resolver agora mais um exercício, só que agora uma variação. Olha só a pergunta. Calcule a massa necessária para produzir 300 ml de uma solução de NaCl com concentração 0,5 mols por litro, dado Na igual a 23, Cl igual a 35,5. Então, esses valores dados aí no final do exercício é o valor da massa atômica. Então, eu vou ter que calcular a massa molar. Então, vai ficar NaCl. Então, é um Na e um Cl. Então, é só somar as duas. 23 mais 35,5, eu vou ter um valor de 58,5 gramas por mol. Então, aí eu tenho a massa molar do sal de cozinha, do cloreto de sódio. Só que, diferente das duas primeiras perguntas, que eu tinha que calcular a concentração, nessa daqui eu tenho que calcular a massa. Então, quando você observar a fórmula, é sempre importante você saber o que significa cada coisa. Então, aquele primeiro C é o valor em mols por litro. Aquele M pequeno 1 no numerador ali é a massa molar do soluto, que é aqui dado em gramas. E embaixo, aquele M ali, maiúsculo de forma, é a massa molar e o volume é em litros. Então, eu quero preparar 300 ml de uma solução que tenha 0,5 mols por litro. Quantas gramas eu vou precisar? Então, a primeira coisa, vamos fazer as transformações, né? Vamos fazer a transformação, já que a gente já calculou a massa molar, 58,5 gramas por mol. Eu tenho que transformar o volume em litros. Então, 300 ml dividido por 1.000, 0,3 litros. Agora, eu vou pegar esses valores e vou substituir na fórmula. Então, vai ficar 0,5 mols por litro, que é a concentração, que é igual ao M, que é a massa do soluto, dividido por 58,5 vezes 0,3. Como embaixo desse 0,5 não tem denominador, é a mesma coisa que você colocar um denominador 1. Então, você vai fazer o quê? Multiplicação cruzada. Então, M1 vezes 1 vai dar M1. Então, essa massa vai ser o quê? 0,3 vezes 58,5 vezes 0,5. Que vai dar um valor de 8,77 gramas. Então, é assim que você calcula a massa num exercício de concentração molar. Tem outra fórmula de calcular? Teria. Mas essa é a fórmula mais rápida, então eu vou preferir só explicar essa fórmula. Caso vocês tenham dúvidas ou perguntas, manda lá no direct no Instagram, que eu ensino como é que se faz por regra de 3, que nesse caso aí a gente vai ter que fazer 2 ou 3 regras de 3. Eu vou olhar depois, mas pelo menos 2 regras de 3 é certeza para esse tipo de exercício, ok? Então vamos lá, gente. Agora eu vou fazer um último exercício, uma última variação de exercício envolvendo cálculo com concentração molar. Nos 2 primeiros exercícios que eu mostrei, a pergunta é: calcule a concentração molar ou calcule a concentração em mol por litro. Então eu estava querendo achar o valor do C. Nesse terceiro exercício, a pergunta foi qual era a massa. Então, eu estava calculando o M. E agora, esse exercício vai ser para você descobrir o volume. Então, olhem aqui a pergunta. Calcule o volume necessário para preparar uma solução de nitrato de sódio NaNO3 que tenha concentração de 2 mols por litro e que apresente 10 gramas desse sal. Dado massa molar do nitrato de sódio, 85 gramas por mol. Então, gente, vamos pegar agora esses valores que foram dados aí na pergunta e vamos identificar cada um. Então, ele quer 2 mols, ele tem 2 mols por litro
tem 85 gramas por mol e 10 gramas. Então, 2 mols por litro é a concentração, 10 gramas vai ser a massa, 85 gramas por mol vai ser a massa molar. Então, eu quero descobrir é o volume. Então, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2 mols por litro vezes 85, 170, vezes V, 170V, que é igual a 10 vezes 1, já que embaixo do 2 não tem denominador. Então, é a mesma coisa do denominador ser 1. Então, eu vou ficar com 170V, que é igual a 10. 170V é igual a 10. Esse 170 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, 10 dividido por 170 vai dar um valor de 0,058 litros. Lembra que essa fórmula, o volume sai em litros, então dá 0,058 litros. Se eu quiser transformar para mililitros, eu multiplico por 1000. Então, 0,058 vezes 1000 vai dar um valor de 50 ml. Então, isso são as variações. Na prática, gente, a fórmula da concentração molar, você tem que memorizar ela, decorar ela, infelizmente, e depois disso, ela funciona como toda equação matemática. Você vai ter um monte de letras que representam números e você vai ter que saber o que significa cada um. Depois que você identificou o que significa cada um, você troca o número por essa letra lá e termina a multiplicação. No caso da concentração, vai ser só você dividir. E no caso, se você quiser calcular a massa ou calcular o volume, você vai multiplicar cruzado. Então é dessa forma que se resolve exercícios de concentração molar, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz com a concentração, como que você aplica a concentração em algumas equações químicas. Então, quando você tem uma equação química, por exemplo, a dissolução de um sal em água, ou a ionização de um ácido em água, você vai representar esses processos por uma equação. Então vamos pegar como exemplo o NaNO3, que é o nitrato de sódio. Se eu colocar o nitrato de sódio em água, que ele é um sal solúvel em água, ele vai separar os íons. Então a equação de dissolução fica dessa forma aqui. NaNO3, setinha, né, que é a transformação, na presença de água, vai se separar em íons Na+, e íons NO3-. Notem que não tem número na frente dos elementos, quer dizer que é número 1. Então eu vou colocar o número aqui só para ficar mais fácil para vocês. Então vai ficar NaNO3, um Na+, e um NO3-. Então quer dizer que a proporção dessa equação é de 1 para 1 para 1. A cada um nitrato de sódio, eu produzo um Na+, e um NO3-. Esse 1, na verdade, a gente tem que usar mol. Então, 1 mol de NaNO3 produz 1 mol de Na+, e 1 mol de NO3-. Então, as quantidades são iguais, a proporção é igual. Então, se eu tiver 0,5 mols por litro de NaNO3, nitrato de sódio, e dissolver em água, ele vai gerar dois íons, o Na+, e o NO3-. Então, eu vou ter 0,5 mols por litro de Na+, e 0,5 mols por litro de NO3-. Então, é proporcional. Aí, existem alguns casos que você vai modificar esse número. Então, imagina que você tenha um ácido na concentração de 10 mols por litro. Aí você dissolve ele em água, ácido sulfúrico. Vamos imaginar o ácido sulfúrico. A fórmula dele é H2SO4. Quando eu colocar ele em água, ele vai separar íons. Ele é um ácido forte, ele vai separar os íons. Então, quando ele separar os íons, vai ficar dessa forma aqui. H2SO4, setinha 2H+, mais SO4 menos 2. Então, notem que na frente do íon H+, tem o número 2. E na frente do H2SO4 não tem número, então é número 1. E na frente do SO4 menos 2, que é o íon sulfato, também não tem número, então é número 1. Então a proporção dessa equação é 1H2SO4, 2H+, 1SO4 menos 2. Então se o H2SO4 for 10 mols por litro, o H+, vai ser o dobro. Então vai ser 20 mol por litro do H+, e 10 mols por litro do SO4 menos 2, já que a proporção é 1H2SO4, 1SO4 menos 2. Então, isso é
a forma de você utilizar a concentração molar em equações químicas. Alguns exercícios de vestibular pedem isso. Tá? Então tem que ficar atento nessa equação. Vamos para mais um exemplo, um sal agora. K3PO4, que é o fosfato de potássio. Então esse fosfato de potássio, quando eu dissolver ele em água, ele vai ficar, a equação química vai ficar dessa forma aqui, ó. K3PO4, setinha H2O, 3K+, mais o PO4 menos 3. Notem que agora, na frente do K, tem um número 3. Então quer dizer que esse K, o valor dele da concentração vai ser 3 vezes maior do que o valor da concentração do sal. Então, se o K3PO4 tiver uma concentração de 0,1 mol por litro, o K+, vai ser 3 vezes maior, então vai ser 0,3 mols por litro. Mas o PO4 menos 3 tem um número 1 na frente, então vai ficar também 0,1 mols por litro. Então, os números que vêm na frente vai ser a proporção que você vai olhar, ok? No mais, gente, encerramos nossa parte 2. Vou deixar um link para download aqui de uma lista de exercícios, com alguns exercícios de vestibular. Esses exercícios, eu escolhi exercícios de nível médio e de médio para baixo, eu não peguei nenhum exercício com um nível muito grande. Caso vocês tenham algum exercício e queiram tirar alguma dúvida, podem mandar as perguntas via direct no Instagram, Alessandro Professor. E no mais, fico aguardando as dúvidas de vocês e os comentários. Adiós!